Iniciaremos agora a parte da verificação e habilitação dos créditos. A verificação e habilitação dos créditos é um procedimento para delimitar quem são os credores e qual é o tamanho da dívida dessa empresa em que se pretende a falência ou a recuperação judicial. No caso da verificação dos créditos, esse é um procedimento feito pelo administrador judicial, que é uma pessoa nomeada pelo juiz, e esse administrador judicial, com base nos documentos contábeis da empresa e em documentos apresentados pelos credores conhecidos, vai elaborar uma lista prévia contendo o rol de credores e o valor dessas dívidas. Em seguida, caso alguém não concorde com essa lista ou acredite que o seu crédito também deveria nela estar, ou o valor ali contido está inadequado, inicia-se uma fase contenciosa, que é a fase de habilitação dos créditos. A fase de habilitação dos créditos é para que os credores tenham o reconhecimento judicial de que o seu crédito deve sim ser incluído nessa lista. Na primeira etapa desse procedimento, o administrador judicial vasculha então os documentos contábeis da empresa, documentos apresentados pelos credores, e com base nisso ele elabora uma lista de quem são esses credores e quanto é devido. No artigo 7º, parágrafo 1º, está sendo dito que o administrador judicial vai publicar essa lista prévia em um edital. E a partir dessa publicação começa a correr um prazo para que os credores possam discutir com o administrador judicial eventual erro ou omissão nessa lista. O parágrafo 2º estabelece que essa fase que tramita perante o administrador judicial vai culminar com a publicação de um novo edital pelo administrador judicial, agora contendo a lista final de quem, conforme sua convicção, é credor e de quanto, conforme ele entende, é devido. E após a publicação desse edital, começa a correr o prazo para que os credores possam discutir essa lista e os valores nela contidos. Sobre esse tema, o STJ tem um informativo de jurisprudência que estabelece que essa publicação do edital precisa ser em imprensa oficial. Prosseguindo, o artigo 8º estabelece que após 10 dias contados da publicação desse edital em imprensa oficial, se inicia a fase contenciosa da verificação e habilitação dos créditos. É uma fase em que os credores podem discutir esse rol, podem discutir esse quadro geral de credores apresentado pelo administrador judicial. Perceba que esse credor ele tem o prazo de apenas 10 dias para apresentar a sua impugnação para o juiz. Sobre esse tema, o STJ tem um informativo que estabelece o seguinte: no caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da ação de recuperação judicial, não se reconhece impugnação de crédito após o decurso do prazo do artigo 8º. Bom, o que está sendo dito aqui é o seguinte: mais à frente será estudado que existe a possibilidade da habilitação retardatária dos créditos. Porém, o STJ está pontuando que no caso de um credor cujo crédito já está arrolado na ação de recuperação judicial desde o início, ele não pode, após esse prazo de 10 dias, rediscutir, com base nessa premissa, o seu crédito. Vamos então à leitura do artigo 9º, inciso 3º. A habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter, inciso 3º, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Então, para habilitar o seu crédito, o credor precisa apresentar documentos comprobatórios ou as provas que ele pretende produzir no curso dessa fase judicial. Sobre esse assunto, nós temos um entendimento do STJ. É desnecessária a apresentação de certidão de dívida ativa para a habilitação, em processo de falência, de crédito previdenciário resultante da decisão judicial trabalhista. No caso aqui, suponha que ao final do processo trabalhista transitou em julgado uma sentença trabalhista prevendo a existência de crédito previdenciário em favor do INSS. O INSS quer agora habilitar esse valor na falência ou recuperação judicial. Então, para que o INSS possa realizar essa habilitação, ele precisa apresentar documentos comprobatórios desse crédito. Nesse caso, o que o STJ está dizendo é que basta que o INSS apresente a sentença trabalhista.
pois a sentença trabalhista já é o título executivo judicial suficiente para comprovar esse crédito, não sendo necessário que o INSS apresente a certidão de dívida ativa e realize o lançamento desse tributo. Vamos agora para o artigo 10º. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Nós já mencionamos aqui a existência das chamadas habilitações retardatárias. Conforme dito pelo dispositivo, são retardatárias as habilitações realizadas após 10 dias contados da publicação do edital contendo o quadro geral de credores pelo administrador judicial na imprensa oficial. Logo no parágrafo 1º, é possível verificar que o credor que habilita o seu crédito retardatariamente tem como penalidade a perda do seu voto na Assembleia Geral de Credores. Artigo 13º. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Aqui está sendo tratado da impugnação judicial aos créditos, aquela impugnação que ocorre antes da homologação do quadro geral de credores. Bom, perceba que essa impugnação judicial aos créditos, ela não é meramente um incidente processual. Na realidade, sua natureza é de uma ação incidental de natureza declaratória. Por quê? Perceba que o credor que pretende habilitar os seus créditos, ele precisa agora apresentar provas. Então, ocorrerão diligências típicas de uma fase de conhecimento, como, por exemplo, a produção de provas. Ainda sobre esse tema, um informativo do STJ. Ainda que o plano de recuperação judicial já tenha sido homologado, é possível a retificação do quadro geral de credores fundada em julgamento de impugnação. A partir do momento em que é deferida a recuperação judicial e é publicado o edital com a relação de credores e seus créditos, a um só tempo, simultaneamente, inicia-se a fase de habilitação dos créditos e começa a correr o prazo para que o devedor apresente o plano de recuperação judicial. Então, suponha que aqui na fase de habilitação dos créditos, um dos credores tenha apresentado uma impugnação judicial. Então, essa ação incidental vai transcorrer, vão ser apresentadas as provas e, ao final, o juiz vai decidir. Mas essa ação, essa impugnação ainda está em curso. Vamos supor que está na fase de produção de provas ainda. Do outro lado, nós temos o plano de recuperação judicial, que precisa ser apresentado pelo devedor, nós veremos em seguida, no prazo de 60 dias. Então, o devedor ele apresenta esse plano de recuperação judicial e esse plano acaba sendo homologado, ou seja, foi traçado um planejamento para o soerguimento dessa empresa em recuperação judicial. Imagine que agora, depois dessa homologação desse plano, após a fase de provas lá na impugnação, o juiz decide e ele quer alterar o quadro geral de credores. Isso é possível? É possível. O STJ está dizendo que sim. Haverá uma retificação desse quadro geral de credores. E não adianta os credores alegarem, ou quem quer que seja alegar, que o plano de recuperação judicial foi homologado daquela forma porque se pensou que os créditos já haviam sido estabelecidos, porque pode sim haver essa retificação. Vamos tratar agora de um tema bastante corriqueiro em provas. A possibilidade de a Fazenda Pública habilitar um crédito tributário na falência. Bom, para entender o contexto dessa celeuma, é necessário compreender que a Fazenda Pública ela tem uma prerrogativa para a execução dos créditos tributários que se chama execução fiscal. A Lei de Execuções Fiscais prevê uma série de ritos específicos e geralmente vantajosos para a Fazenda Pública perseguir a satisfação desses créditos tributários. Ocorre que existem algumas situações em que o rito da execução fiscal não é tão vantajoso assim. Por exemplo, imagine um crédito tributário de valor muito reduzido, de forma que a Fazenda Pública, para movimentar o judiciário e arcar com todo o custo da máquina pública, acaba se deparando com uma situação em que utilizar a execução fiscal não compensa. Então, nesse caso, em que a execução fiscal não compensa para a Fazenda Pública, ou até mesmo quando ela não pode ajuizar, como é o caso de execuções fiscais de reduzido valor, é possível que a Fazenda Pública ela busque formas alternativas de perseguir o seu crédito. E uma delas é habilitar esse crédito na falência.
então a Fazenda Pública pode sim habilitar o seu crédito tributário na falência, desde que para isso ela renuncie às prerrogativas previstas para a execução fiscal. O STJ entende que não é possível mesclar esses dois sistemas, o sistema falimentar e o sistema executivo fiscal. A Fazenda Pública precisa optar por um ou por outro. Bom, uma outra questão é que, apesar de a Fazenda Pública poder habilitar o seu crédito na falência, ela não pode, com base nesse crédito, requerer a falência de um devedor. Isso é pacífico na jurisprudência. Então, a Fazenda Pública ela pode habilitar o seu crédito na falência, mas não tem legitimidade ativa para requerer a falência de um devedor. Vamos agora tratar da figura do administrador judicial da falência e recuperação judicial. Artigo 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. A figura do administrador judicial no processo de falência ou de recuperação judicial é uma pessoa física ou jurídica de bastante confiança do juiz que vai ser responsável por conduzir o soerguimento da empresa em recuperação judicial ou o justo arrolamento dos créditos e dos bens e a distribuição dos ativos da empresa falida. A questão importante aqui é se compreender que o administrador judicial não necessariamente é uma pessoa física, podendo inclusive ser pessoa jurídica, e isso é objeto de questões de concurso público. O administrador judicial pessoa jurídica ele precisa ter por trás uma pessoa física responsável, até mesmo porque aqui na lei de falências existem os chamados crimes falimentares e que por isso mesmo precisa sim ter uma pessoa física como responsável por essa administração judicial da falência e da recuperação judicial. Os dispositivos seguintes, que também tratam do administrador judicial, prevêem as competências desse administrador na falência e na recuperação judicial. Mas, como não são dispositivos com muita relevância para fins de concurso público, eu vou prosseguir e vamos então para o artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexibilidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após o atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Veja que, então, aqui está sendo tratada da remuneração do administrador judicial, que é definida com base em um percentual, na alíquota de 5%, sendo que na recuperação judicial, esse valor é de 5% sobre o valor devido aos credores, e na falência, sobre o total obtido com a venda dos ativos dessa empresa. No parágrafo 2º, há a previsão de reserva de 40% do valor devido ao administrador judicial para que esse percentual de seus honorários seja pago somente após a extinção das obrigações do falido e a extinção da falência. Então, quando esse parágrafo 2º está remetendo a esses dois dispositivos, ele está querendo dizer isso. E sobre esse assunto, há um entendimento do STJ deixando claro que essa reserva de 40% dos honorários do administrador judicial ocorre apenas na falência, não havendo essa previsão para a recuperação judicial. Artigo 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Cabe ao devedor ou à massa falida arcar com os honorários do administrador judicial.
Mas aqui nesse ponto, o STJ tem um entendimento de que é possível exigir que o credor antecipe essas despesas e depois receba o ressarcimento ao final do processo falimentar. E isso é possível nos casos em que se tem dúvidas sobre se os bens da empresa falida serão suficientes para arcar com a remuneração do administrador judicial ou se o credor que requereu a falência de uma empresa e essa empresa não é localizada, caso em que ela é citada por edital e, consequentemente, tem a sua falência decretada, nesses dois casos, nessas duas hipóteses, é possível que seja exigido do credor que ele antecipe essa remuneração do administrador judicial. Prosseguindo, do artigo 35 ao 46 é tratado da Assembleia Geral de Credores, que basicamente é o grupo de credores, uma reunião de credores que vão deliberar, mediante voto, as questões a eles submetidas. Não vou me alongar nesse assunto porque, apesar de a Assembleia Geral de Credores ser bastante relevante para fins da falência e da recuperação judicial, não temos aqui informativos recentes do STF ou STJ, não temos súmulas e não temos muitas questões de concurso. Não é um tema muito cobrado em prova.